Senador, o que o senhor espera da sabatina hoje? O senhor acha que o Zanin vai ser indicado, vai ser aprovado o nome dele para o STF? Acho que não dá para dizer isso. Vamos ter que esperar o resultado da votação, inclusive ali depois do plenário. Agora, a sabatina é importante para que a gente possa, de fato, inquirir o candidato, não só sobre o histórico dele, profissional, mas também sobre o entendimento sobre questões relevantes que provavelmente vão ser submetidas a ele no Supremo Tribunal Federal. Então, existem questões relacionadas a, por exemplo, liberdade de expressão, essa discussão que existe hoje sobre o marco temporal, a lei das estatais. Então, existe uma série de questões que nós precisamos indagar, nós senadores. O papel do senador é fazer a sabatina. Claro, o presidente faz a indicação, isso é normal, e foi atribuído o controle dessa indicação ao Senado Federal. Isso foi um tema de campanha. Quando eu percorri o estado do Paraná na minha campanha, os eleitores me indagavam qual que vai ser a sua posição sobre os indicados ao Supremo Tribunal Federal, caso seja eleito o presidente Lula ou caso seja eleito o presidente Bolsonaro. Eu tenho dito, o papel é fazer a sabatina. Se fosse outro presidente, se fosse Bolsonaro, se fosse outro indicado, quer pelo presidente Lula ou se fosse o presidente Bolsonaro, o papel do Senado tem que ser igual, fazer uma sabatina rigorosa. Isso não quer dizer uma predisposição contra o candidato nem a favor. É o papel do Senado fazer uma sabatina rigorosa. Se eu pudesse fazer uma pergunta para Cristiano Zanin nessa sabatina, senador? Farei várias, mas eu não posso dar spoiler. Eu não posso dar spoiler aqui. Sabe quando aquele prova oral, exame de faculdade e tal, você não pode dar a pergunta antes do momento da sabatina. Mas eu vou fazer várias perguntas, preparei as perguntas. Espero ter o tempo necessário para fazer todas as perguntas, mas eu não vou adiantá-las aqui. Quanto ao marco temporal? Dependendo das respostas, o senhor pode vir até aprovar o nome dele como ministro do Supremo. Eu não adiantei meu voto. E não vou adiantar meu voto em relação a essa questão. Eu vou participar da sabatina com a cabeça aberta. Eu fiz uma crítica quando houve a indicação, porque é o advogado particular do presidente. Nós não temos aí um precedente em relação a isso. E existe uma questão de independência do Supremo Tribunal Federal que nós temos que nos preocupar. Mas eu quero ir com a mente aberta para ouvir as respostas às questões que pretendo fazer, e igualmente ouvir os demais colegas e as respostas às questões dos demais colegas, formando o meu convencimento apenas ao final. Quanto ao marco temporal, que é uma questão jurídica atual, né? Qual é o posicionamento do senhor? O que o senhor acha? Tem que se apegar à Constituição ou há que haver um outro entendimento? Olha, existe um projeto de lei aqui sendo debatido nessa casa. O ideal é que fosse votado. E a grande questão relacionada ao marco temporal é a segurança jurídica. Como dar segurança jurídica? Respeitar, sim, o direito da população indígena, mas também dar segurança jurídica àquelas pessoas que muitas vezes ocupam até terras que são objeto de reivindicações da população indígena, mas ocupam há décadas. Então, como é que nós vamos conciliar esses dois direitos? Essa é uma questão que está sendo debatida na casa, assim como vários outros projetos. Ontem, por exemplo, eu apresentei um projeto importante, que é um projeto que é uma reação a esse massacre que está havendo nas escolas, esses ataques nas escolas. É um projeto do senador Efraim, que eu estou relatando e apresentei o relatório, que ele cria um novo tipo de homicídio qualificado para a gente dar uma resposta rigorosa em relação a esse tipo de crime. Criminaliza também atos preparatórios, apologia e incitação a esses crimes. Então são essas questões que o Senado tem que se debruçar para dar uma resposta à sociedade. É isso que a sociedade espera da gente. Obrigado, senador. Obrigada, senador.